Então, a gente vai estar vendo a sequência de atividade 3 do Aprender Sempre, as aulas 3 e 4, tabelas, gráficos, uma interpretação. Então, a primeira questão fala que o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. E o gráfico 2, os atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Então aí tem o funcionário A atendeu 10, o B 25, C 21, D 35 e E 28. Como você avalia o desempenho de cada funcionário? Qual deles é o mais eficiente nos atendimentos, considerando a quantidade de atendimentos realizados por hora? Então, a quantidade de atendimentos realizados por hora, basta a gente dividir o número de atendimentos pela quantidade de horas, tá? Então, no caso aí, a gente tem o funcionário A, ele realizou 10 atendimentos dividido por 2 horas e meia. Então, aí vocês vão fazer a conta 10 dividido por 2 horas e meia. 10 dividido por 2 horas e meia. Aí é só fazer a conta de divisão. Funcionário B, 25 dividido por 2 horas e meia. O funcionário C, D e E, eles trabalharam por 3 horas e meia. Então, o funcionário C vai dividir 21 por 3 horas e meia. O funcionário D, 35 por 3 horas e meia. O funcionário E, 28 dividido por 3 horas e meia. Então, é só fazer a divisão. Fazer aqui de alguns para a gente lembrar como que faz a divisão. Então, do funcionário A, 10 atendimentos dividido por 2 horas e meia. Como tem a vírgula, a gente pode eliminar a vírgula. Então, vamos tirar a vírgula daqui e acrescentar um zero. Aí fica 100 dividido por 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, quer dizer que ele atende 4 funcionários por hora. 4 funcionários. 4 funcionários. Ele faz 4 atendimentos por hora. Tá? Então, esse funcionário A, ele atende 4. Tem 4 atendimentos por hora. E aí você vai fazer o restante, né? Funcionário B, 25 dividido por 2,5 e assim vai, tá? É só fazer a divisão pelo tempo. 25 dividido por 2 horas e meia. Ok? Aí só um exemplo para a gente ver com 3 horas e meia. O funcionário C, a gente vai dividir 21 atendimentos dividido por 3 horas e meia. Mesmo procedimento, né? Vamos eliminar a vírgula e acrescentar um zero. Então fica 210 por 35. Aí quantas vezes o 35 cabe no 210? Provavelmente vai dar uns 6 vezes aqui. Então 6 atendimentos. E aí depois que tem a quantidade de atendimentos de cada um, a gente analisa qual é mais eficiente. Vai ser o mais eficiente o que tiver o maior número de atendimentos por hora, tá? O maior resultado da divisão aí é o funcionário mais eficiente. No item B, quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Então é só pegar aí o funcionário B, quantos atendimentos ele fez por hora, e o funcionário C, quantos ele fez, e ver a diferença, né? O funcionário B, 25 dividido por 2 horas e meia. O funcionário C, 21 dividido por 3 horas e meia, que deu 6, que a gente fez a conta. E o B vai dar 25 dividido por 2 horas e meia, vai dar 10 atendimentos. Então, o funcionário B atendeu 10 por hora, né? E o funcionário C, 6 por hora. Então, quer dizer que o funcionário B realizou 4 atendimentos a mais por hora. A questão 2
Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então tem os Estados Unidos, União Europeia, China. Em milhões de toneladas a produção de lixo, né? E a reciclagem, 34% do lixo é reciclado nos Estados Unidos, 45% na União Europeia e 30% do lixo é reciclado na China. Né? O lixo da China é reciclado, 30%. Qual é a relação entre o lixo produzido e o reciclado? Então, aí no caso, o item A, qual a relação entre o lixo produzido e o reciclado? É para a gente calcular a porcentagem, né? Então, os Estados Unidos, 238 milhões, ele recicla 34. Então, é só a gente calcular 34% de 238. Como que a gente calcula a porcentagem? Fazendo a multiplicação, tá? Então, vocês vão fazer isso para todos. Para a União Europeia, 228 milhões, 45% de 228 milhões. E da China, 30% de 300 milhões, tá? Então, vamos fazer, por exemplo, aqui, ó, da China, 300 milhões vezes 30%. Então, como faz o cálculo de porcentagem, né? 300 milhões, 30% de 300 milhões. Então, é 30% de 300 milhões. Vamos calcular com 300, né? Depois a gente coloca milhões. 30% quer dizer 30 sobre 100, né? 30 dividido por 100. Então, a gente pode fazer, aí, no caso, a conta 300 vezes 30. O resultado a gente divide por 100, tá? 3 vezes 3, 9. Dividido por 100. 9.000 dividido por 100. A gente corta os dois zeros. 90. Então, a China, ela recicla 90 milhões, tá? E aí vai fazer esse cálculo para os Estados Unidos e para a União Europeia. Mesma coisa aí. Dos Estados Unidos, 238 recicla 34. Então é só fazer 238. Opa. Dos Estados Unidos, então, é 34% de 238. Então a gente faz 238 vezes 34, certo? E o resultado a gente divide por 100, ok? Mesma coisa para a União Europeia. Aí na letra B, baseando-se nos dados apresentados, qual é em milhões de toneladas a diferença entre as quantidades de lixo reciclados na China e nos Estados Unidos em um ano? Então é só pegar o valor que deu no item A. Então pega o valor do item A da China, né? Do item A, o que você calculou no item A, o da China, e o que você calculou dos Estados Unidos no item A. E faz a diferença, né? O valor de um menos o valor do outro. Na letra C é uma questão de pessoal, tá? Na sua opinião, qual é o material que pode ser reciclado mais vezes? Aí você pode pesquisar na internet para facilitar aí e responder a questão. E qual é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza? Letra D. Em sua casa é feita a separação do lixo para reciclagem? Aí pode colocar que sim ou não, sim por quê, não por quê, né? Produza um pequeno texto expressando sua opinião por que reciclar é importante. Então é questão pessoal, dá uma pesquisadinha sobre o tema, se não souber falar sobre ele, e aí depois escreve um texto aí. Que caiba aí no espaço já é suficiente, tá? A questão 3 é a questão do Enem adaptada. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, o que vai ser considerado aí, né? A primeira luta é entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, tá? Então, o que tiver um peso médio melhor e o que tiver um peso médio pior.
Bom, vamos analisar aí bem essa tabela então, né? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? Então a gente vai analisar a tabela aqui. Eu falei em relação à melhor média, né? Mas nem sempre a melhor média nesse caso. Bom, nesse caso então, eu tinha falado a respeito da média, né? O atleta que teve a média mais próxima do peso de 66 kg foi o atleta 3, né? E o que teve a média pior, no caso, mais distante do peso de 66 quilos, né? É o atleta 4. Só que nesse caso a gente tem um dado melhor para analisar isso aí, que é o desvio padrão, tá? Então nesse caso aí, o desvio padrão vai dar uma taxa melhor para a gente analisar isso. Então nesse caso, o atleta que teve foi mais regular nesse caso é aquele que tem um desvio padrão menor. Então o atleta 3 ele teve um desvio padrão de 4,08. Coincidiu que a média dele aqui nesse caso foi a menor, tá? E o atleta 2 teve uma maior média, 8, maior desvio padrão, perdão, 8,49. Então o que teve um desempenho mais regular é o atleta 3 e o menos regular é o atleta 2, tá? Ele está mais distante, ele variou muito o peso dele em relação à média, ok? A questão 4, também do Enem, ó, Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, dados dos candidatos no concurso, dados dos candidatos no concurso. Aí tem a tabela, então, dos dois. A média, reparem que a média é a mesma, a mediana é diferente e o desvio padrão também. É o mesmo caso da questão anterior, a questão 3. O que vai gerar um melhor desempenho aí nesse caso, né, é o que teve um menor desvio padrão, né? Ele foi mais regular no caso, tá? Os dois, no caso, acertaram a mesma quantidade na média, porém, o desvio padrão aí do Marcos foi menor, tá? Então, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é aquele que tem um desvio padrão menor. No caso, o candidato Marcos.